Por mais de um século, a tragédia do Titanic foi resumida a uma narrativa simples. Um navio grandioso considerado inafundável atingiu um iceberg na noite de 14 de abril de 1912 e afundou no Atlântico, levando mais de 1.500 vidas. É uma história que todo mundo já ouviu, repetida tantas vezes que quase se tornou um mito moderno. Mas a verdade, quando investigada mais de perto, é muito mais complexa e perturbadora. O iceberg foi apenas a ponta visível de uma cadeia de falhas humanas, escolhas arriscadas e circunstâncias imprevistas que selaram o destino daquela noite fria. O Titanic era o orgulho da White Star Line, construído não apenas como meio de transporte, mas como um símbolo de poder, luxo e confiança absoluta na tecnologia da época. Mas essa confiança cega pode ter sido seu primeiro erro. Na pressa de competir com rivais como a Cunard Line, cada detalhe da viagem inaugural foi planejado para impressionar, desde a decoração luxuosa até a promessa de velocidade. Isso criou um clima de pressa, um impulso para quebrar recordes, o que acabou colocando o navio em águas perigosas, mesmo quando os alertas começaram a chegar. Nos dias que antecederam a colisão, pelo menos 6 mensagens de navios próximos alertaram sobre a presença massiva de icebergs à deriva na rota do Titanic. Ainda assim, o capitão Edward Smith manteve o curso e a velocidade quase máxima. Por quê? Parte da resposta pode estar na pressão da companhia para que o Titanic chegasse a Nova York de forma triunfante, impressionando o mundo. A imagem de um navio poderoso atravessando o Atlântico sem atrasos valia mais do que a prudência. O iceberg pode ter sido o obstáculo fatal, mas foi o orgulho humano que abriu caminho para o desastre. Outro fator pouco mencionado foi a qualidade do aço usado no casco. Pesquisas modernas mostram que o metal do Titanic era surpreendentemente frágil em temperaturas baixas. Quando a proa bateu contra o iceberg, em vez de resistir, as placas de aço se partiram como vidro. Essa fragilidade estrutural não era conhecida na época, mas aumentou em muito os danos da colisão, tornando impossível a sobrevivência do navio após o impacto. Não foi apenas a violência do encontro com o gelo, mas a vulnerabilidade escondida na própria construção. E não podemos esquecer os rebites que uniam as placas do casco. Estudos revelaram que muitos deles eram feitos de ferro de qualidade inferior, algo que passou despercebido na pressa de terminar a construção. Quando o Titanic rasgou contra o gelo, esses rebites se romperam facilmente, abrindo fendas ainda maiores. O navio, considerado um feito de engenharia moderna, na verdade, tinha falhas invisíveis em sua armadura, e isso o condenou no momento em que encontrou seu maior inimigo. Mas talvez o aspecto mais trágico não esteja no casco, nem na colisão, mas na falta de preparação para o pior. O Titanic simplesmente não possuía botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. A crença de que o navio era inafundável fez com que fossem colocados apenas o número mínimo exigido por lei, o que significava menos da metade da capacidade necessária. O resultado foi uma evacuação caótica, onde muitos botes partiram quase vazios, enquanto centenas de pessoas ficavam para trás. O iceberg pode ter rasgado o casco, mas foi a arrogância humana que determinou o tamanho da tragédia. Além disso, há detalhes ainda mais sombrios. O Titanic não era apenas um navio luxuoso, mas também uma plataforma política e social. Alguns dos homens mais ricos e influentes da época estavam a bordo, e teorias sugerem que certas decisões foram tomadas para atender aos interesses dessas figuras. Embora nem todas essas ideias sejam comprovadas, elas reforçam a ideia de que o Titanic foi mais do que um acidente. Foi uma combinação de pressões sociais, econômicas e tecnológicas que se uniram em uma tempestade perfeita. Outro ponto esquecido na narrativa popular é a reação do navio mais próximo, o Californian. A apenas algumas milhas de distância, ele poderia ter chegado para resgatar centenas de pessoas. Mas por falhas de comunicação e pela desatenção de sua tripulação, o socorro nunca veio a tempo.
Enquanto foguetes de sinalização eram disparados no horizonte, o Californian permaneceu imóvel, incapaz ou indiferente ao drama que se desenrolava. A omissão desse navio vizinho transformou o desastre em algo ainda mais trágico. E há ainda cá a questão da pintura e do fogo secreto nos porões do Titanic. Alguns pesquisadores encontraram evidências de que um incêndio silencioso queimava dentro do navio dias antes da viagem inaugural, enfraquecendo o casco em pontos cruciais. A White Star Line teria escondido o problema para não manchar a estreia do Inafundável. Se isso for verdade, o Titanic partiu de Southampton já condenado, carregando em si a semente da própria destruição. Cada uma dessas peças, o aço frágil, os rebites fracos, os alertas ignorados, a falta de botes, o fogo nos porões e até a omissão do Californian, se unem para mostrar que o iceberg por si só jamais teria afundado o Titanic. Ele foi apenas o estopim que revelou a somatória de erros humanos, de escolhas apressadas e da confiança desmedida em uma tecnologia que, no fundo, ainda era falha. E é por isso que, mais de um século depois, o Titanic continua a fascinar o mundo. Não apenas como uma história de tragédia, mas como um lembrete cruel de que até mesmo as maiores criações humanas podem ser destruídas por detalhes ignorados. O iceberg é fácil de visualizar, é simples de contar, mas a verdade é muito mais incômoda. O Titanic não afundou apenas por colidir com gelo, ele afundou porque a humanidade acreditou demais em si mesma e esqueceu de respeitar os limites do mundo real. Talvez seja essa a razão de tantas teorias ainda circularem sobre o naufrágio. Talvez seja mais confortável acreditar em um único vilão, como um iceberg gigante, do que aceitar que foram nossas próprias falhas que mataram mais de 1.500 pessoas. É mais fácil contar uma história de acidente natural do que enfrentar o espelho e enxergar que a arrogância, a pressa e a negligência pesaram muito mais do que o gelo daquela noite gelada. Assim, quando alguém disser que o Titanic afundou porque bateu em um iceberg, saiba que essa é apenas a superfície de um enigma muito mais profundo. O verdadeiro motivo está enterrado na soma de escolhas, na pressa de impressionar o mundo e na falta de humildade diante da natureza. O naufrágio do Titanic não é apenas uma lição sobre engenharia, mas uma advertência eterna sobre os perigos da soberba humana. Ao relembrar essa história, não estamos apenas falando de um navio perdido, mas de um capítulo da humanidade em que aprendemos, da forma mais dolorosa possível, que nenhuma obra humana é invencível. O Titanic levou consigo vidas, sonhos e esperanças, mas deixou também um alerta que ressoa até hoje. A natureza e o destino sempre podem surpreender. Mais do que uma tragédia, o Titanic é um espelho. Ele reflete o melhor e o pior de nós. Nossa ambição, nossa criatividade, mas também nossa vaidade e descuido. E talvez seja por isso que sua memória permanece tão viva. Porque, no fundo, a história do Titanic não é apenas sobre um navio que afundou. É sobre nós e sobre as consequências de esquecer que até os gigantes podem cair.